Oi, pessoal, sejam mais bem-vindos a um Giro Corneta aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa semana e também aí já vamos fazer um pré-jogo aí para o jogo de hoje. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Já peço para que vocês deixem o like, compartilhem, nos sigam nas redes sociais aí, para que o nosso vídeo consiga alcançar maior quantidade de público. E também inscrevam-se no canal. Ângelo? E aí, Vivian, beleza? Vou dar um salve para toda a galera que está acompanhando aí. Mais uma vez agradecendo, chegando quase a 500 inscritos aí no nosso canal no YouTube. Galera também acompanhando no Instagram. E assim, aos poucos a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai conseguindo aí chegar à nossa meta para começar as nossas lives. E trazendo informação, trazendo principalmente opinião, né? Não posso deixar de falar do posicionamento da Vivian na quarta-feira, que realmente ela acabou sendo uma voz de muitas e muitas palestrinas que acabaram não concordando com o que a nossa presidenta falou na sua entrevista no Estadão. Então, deixar aqui minha admiração pelo seu posicionamento, por tudo que você fez aí na quarta-feira e por todo o barulho que você fez também diante do que você falou. Parabéns. Obrigada. E aí não foi só a entrevista do Estadão, né? No mesmo dia ainda tivemos maiores polêmicas quando a Leila vem a público de forma ao vivo lá na ESPN, né? Que era um programa num formato diferente, só com mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher. E aí a Leila vem a público e não fala nada de muito novo em relação ao que a gente já ouviu dela antes, né? Assim, não traz nada de tão relevante, porém, quando ela decide falar, ela acaba se posicionando contra a torcida do Palmeiras, que em certo momento, falando especificamente de uma organizada, que em certo momento chegou a apoiá-la, e naquele momento, sim, ela geria o Palmeiras junto com a torcida, dependente da torcida, porque eram aliados, e de repente ela fala que ela que a gestão dela não depende de notas, né? Aí ela vem e faz uma conexão com o carnaval, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tanto que a gente sabe que a torcida organizada é um CNPJ e o carnaval, a torcida do carnaval é outro CNPJ. São duas instituições diferentes ali no papel e às vezes na prática também, porque não são todas as pessoas que vão ao estádio que acompanham o carnaval, né? Então, assim, ela optou por fazer aquela doação, né, para a torcida organizada, e de repente, porque a torcida do futebol se colocou contra ela, ela foi lá e acabou se colocando contra o carnaval, onde ela decidiu patrocinar e que também levou o nome da entidade dela lá, né? E aí, mais uma vez, eu afirmo, cara, eu odeio esse tipo de coisa que a Leila faz. Eu não gosto, eu acho que não tem nada a ver ela misturar certas coisas, sabe? Eu concordo com a nota da torcida, não gosto da maneira como ela gere o Palmeiras, como se ela fosse dona, só ela querendo mandar e desmandar ali dentro. Não gosto da maneira como ela se posiciona em relação ao futebol, porque mais do que nunca fica claro que parece que ela não faz ideia do que tem que ser feito ali dentro para que as coisas de fato comecem a funcionar. Ela não está nem aí para o que o torcedor está pensando, e eu acho que ela precisa, sim, se preocupar com o que o torcedor está pensando, porque a gente só bate em cima de um mesmo assunto quando a gente vai falar alguma coisa de mal da Leila, que é a maneira como ela tem gerido o futebol nas contratações, a maneira como que ela tem agido em relação ao torcedor, e para piorar, depois vão lá e colocam uma foto da Leila com o Olivério, né? O que você achou de tudo isso? Olha, eu acho que a Leila é muito mal assessorada. Trabalho na parte de assessoria de políticos e a gente sempre toma muito cuidado com o discurso que você vai fazer, né? E eu acredito que a Leila quis aproveitar o dia 8 para mandar alguns recados, para falar que, olha, Palmeiras erra, mas a torcida organizada também, quando não ganha o carnaval, porque me cobram e não cobram eles. Quis falar a respeito de contratações, que o foco do Palmeiras é sempre buscar jogadores que estão prontos. Ela acabou se contradizendo, e a própria jornalista da ESPN falou isso, quando até um tempo atrás
o Palmeiras buscava apenas promessas, jogadores ainda que estavam se formando, enfim. Então, ela quis aproveitar esse espaço que ela teve para mandar alguns recados e acabou mandando muito mal. Na hora que ela fala que eu não me preocupo com nota de torcida. Se preocupa, sim. Tanto é que, com o barulho do próprio Olivério, ele ficou o quê? Um mês no Palmeiras? Não aguentou a pressão e acabou saindo? Pelo menos na teoria, né? Isso, pelo menos na teoria. Oficialmente falando, né? Deixou o Palmeiras. Então, eu acho que ela não soube aproveitar o espaço que ela teve. Eu acho que o Paulo Nobre, o próprio Gagliotti, eu sentia muita honestidade nos dois quando eles iam dar uma entrevista, que eles iam aproveitar um espaço maior. Quando pega ali na saída do estádio, às vezes o cara tá bravo, né? Acaba falando sem pensar. Mas, por exemplo, você pegava o Paulo Nobre muito preocupado em defender o Palmeiras, em fazer, né? Aquele trabalho de falar o Palmeiras é o que nos interessa, o resto que se dane. O Gagliotti com seu discurso mais apaziguador, mas sempre sabendo, pisando em ovos e sabendo o que falava para a torcida. E a Leila não sabendo aproveitar esse espaço. Eu poderia ter explicado melhor a questão do planejamento de um ano para o outro. É muito fácil falar, olha, estou atento ao mercado. Eu também. Todo mundo está atento ao mercado, né? Mas e aí? Na prática, a gente vê que as coisas não estão funcionando, né? Isso, então ela falou de dinamismo, né? Dos projetos envolvendo o Palmeiras, tudo. E, no entanto, na prática, foi muito difícil de chegar e defendê-la. Eu acho que, desse ponto aí, ela deixou muito a desejar nesse dia 8, que ela poderia ter aproveitado também para poder, talvez, lançar alguma... A própria Alicia Klein ontem deu uma entrevista, uma entrevista da Alicia Klein no Pode Porco, e ela falou, ela poderia ter aproveitado melhor esse 8 de março, lançado, sei lá, uma promoção especial para as mulheres, uma camisa comemorativa, enfim, né? Um monte de outras coisas que ela poderia ter feito, movimentado, mostrando que o Palmeiras é um time inclusivo, né? Que o Palmeiras é um time onde as mulheres têm espaço. E ela aproveitou para tentar justificar um monte de coisa que acabou não justificando, né? E aquela frase, que as mulheres me elogiam e os homens me cobram reforços, acabou sendo muito infeliz. E você se posicionou, mas muitas outras meninas se posicionaram também na rede e mostraram que não é bem assim, né? Mulher entende de futebol, que mulher é crítica em relação ao futebol, e principalmente que mulher cobra também, né? Que mulher não é apenas elogio, não. Eu sempre falei, desde o início da gestão dela, onde ela já começou fazendo uma merda muito grande, né? Que foi não levar um reforço à altura do Palmeiras lá para o Mundial. E sempre falei, ela não me representa. Ela não consegue me representar, ela não tem essa capacidade de me representar. Até hoje ela não teve, ela não conseguiu fazer isso. E eu não tenho parabéns nenhum para dar para ela hoje, nenhum. Eu acho que, de forma muito pontual, eu posso falar de 2 situações que ela fez, mas que mesmo assim eu vejo, tipo assim, olha, até aí já era sua obrigação, não foi nada fora do normal, sabe? Eu acho que a Leila tinha, sim, potencial para fazer muito mais do que ela está fazendo dentro do Palmeiras, né? E ela ter conseguido renovar o contrato do Abel, eu acho que é o que eu mais posso exaltar dela, em relação ao que ela fez dentro do Palmeiras. O resto eram coisas administrativas que ela tinha que ter feito, sabe? Que estava ali dentro das possibilidades dela, que já era obrigação, que é um movimento muito simples que ela, sabe, não tem nem que ser exaltado, assim, na minha opinião. E aí, mais uma vez, de forma infeliz, né? Ela vai e fala em relação à parceria do Palmeiras com o São Paulo, que eu não sou a favor, eu sou contra. Eu acho assim, preciso usar o Morumbi? Ok, vamos usar o Morumbi. A gente vai, paga para isso, mas fazer parceria para que eles venham também usar os nossos... Não, eu sou contra. Eu não sou a favor disso. Só que, assim, eu já sabia que isso ia acontecer lá atrás, quando se falou em parceria. Só que daí entra um ponto que eu acho muito relevante. A maneira como a Leila desconhece completamente a história do Palmeiras. Porque se ela conhecesse, ela jamais teria feito isso. Preciso agir de forma profissional. Beleza, o profissionalismo tem que existir do início ao fim.
E existem aí, nessa história toda, mais de uma vez onde não houve profissionalismo nenhum, principalmente da parte deles. Profissionalismo teve o Palmeiras e o Corinthians lá quando salvou, doando para o São Paulo. Isso foi profissionalismo. Agora, da parte deles, o que a gente viu de profissionalismo? Né? Chega a ser absurdo assim. Então, aí, Ângelo, indica para ela que você tem que indicar para ela não fazer mais essas merdas dentro do Palmeiras. Então, na verdade é o seguinte, meu avô, palmeirense, convicto, né? Já faleceu há quase 10 anos atrás, morreu com 84 anos. Ele sempre me falou o seguinte: corintiano é rival, São Paulino é inimigo. E começava a falar do jogo das barricas, de quando Palmeiras e Corinthians se juntaram para salvar o São Paulo. E eu ficava sempre muito curioso dessas histórias. Até que um dia, sem querer na internet, eu achei um livro, esse daqui, ó, 1942, o Palestra Vai à Guerra, do Celso de Campos Júnior. Eu tenho muito livro do Palmeiras, mas esse daqui é um que eu acho muito legal todo palmeirense conhecer. Porque em 42, Guerra Mundial, o nosso presidente na época tinha que dar uma resposta ao apoio aos Estados Unidos, porque começaram a derrubar os navios brasileiros pelo mundo, porque a partir do momento que você toma um lado da guerra, você é inimigo do outro, isso é... Então ele decidiu o seguinte: se a Itália derrubasse um navio brasileiro, a colônia italiana pagava esse navio. Se o alemão derrubasse, a colônia alemã pagava os prejuízos. Aí teve um cara, um tal de Paulo Machado de Carvalho, inclusive é o nome do Pacaembu, que falou: opa, calma aí, surgiu uma situação interessante aqui. Vamos tomar, então, os patrimônios dos clubes que são ligados a essas colônias. Então, existia no Canindé uma associação alemã que o São Paulo se apossou de todo esse patrimônio. Por quê? Porque o São Paulo ficava, na época, era o apogeu dos clubes sociais, e o São Paulo não tinha onde fazer um clube social. Era uma sede pequena, no centro. Então, estava fadado a acabar mais uma vez, como faliram várias vezes, né? E eles tomaram essa associação e eles se viraram para quê? Vamos tomar agora o campo dos italianos, o Parque Antártica. Primeira coisa que fizeram, conta o livro, que encheram o Parque Antártica de barris de combustível. E se tentassem tomar, eles metiam fogo em tudo. Eles acabavam com tudo, mas não ia deixar que aquela raça ficasse com o patrimônio do Palmeiras. E, além disso, começaram a fazer mudanças estratégicas. Então, era Palestra Itália, passou para Palestra Paulista. E, em setembro de 42, vira a Sociedade Esportiva Palmeiras. E olha só como que é a ironia do destino, né? O Palmeiras faz a primeira final do Paulista contra o São Paulo como Palestra Paulista e a segunda como Sociedade Esportiva Palmeiras. E é aquele jogo histórico do pênalti que nunca foi batido, né? Que o Palmeiras ganhando do São Paulo. Na hora que saiu o pênalti no segundo tempo, o capitão do São Paulo pegou a bola, colocou debaixo do braço e deixaram o campo. Eu vou falar, mas pô, vocês estão remoendo coisa de 60 anos atrás? É só lembrar um tempo atrás, Allan Kardec, o Ilcinho, aquela entrevista do Aidar falando que o Palmeiras estava se apequenando. Então você pode ver essa situação de duas maneiras. Primeira, pelo desenvolvimento do futebol, legal, precisa pensar em parceria, precisa pensar em fomentar o esporte, né? Em aumentar as receitas, isso daí é importante. Você pode falar da inclusão, porque o Palmeiras colocou a R$ 40 o ingresso no jogo contra o Santos, e muita gente conseguiu aí assistir o jogo, que nunca tinha ido no Allianz por questões econômicas. Legal, mas eu concordo com você. Agora, a ponto de fechar uma parceria e virar amiguinho, aí já é diferente. Irmãozinho, quanto que é o aluguel do Morumbi? É tanto? Ó, o dinheiro está aqui, eu vou usar. Não, ó, vai jogar em Ribeirão, vai jogar em Araraquara, joga em São José do Rio Preto, aqui não tem como alugar. Eu acho que tem que ser assim. Por quê? Quando o Palmeiras mais precisou, não foram amigos, não foram parceiros. Isso daí se comprova no livro. Mais uma vez vou mostrar aqui, ó, tem um puta de um livro legal para se ler. 1942, o Palestra Vai à Guerra.
E também, se você pegar os palmeirenses mais velhos aí, vão pegar e vão falar sobre isso daí. E vão falar a mesma coisa. O corintiano pode ser rival, mas o São Paulino é inimigo. É exatamente isso. E outra, história não se apaga, né, Ângelo? A história não se apaga. É uma coisa que fica gravada e que, independente de qualquer coisa, tá ali. Foi aquilo que aconteceu e ponto final. Então não é remoer, não é remoer, mas é você entender que hoje nós estamos aqui e somos o que somos por conta de tudo o que aconteceu lá atrás. Sim. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? De alguma forma, nós aprendemos a lidar com tudo o que aconteceu e trouxemos esses aprendizados, a gente vem trazendo esses aprendizados até hoje. E é isso que o Palmeiras é. Então, assim, a Leila não tem o direito de querer catar essa história e jogar no lixo. Ela Sim. não tem esse direito. O Palmeiras não é dela. O Palmeiras não é dela. Eu quero deixar isso aqui muito enfasado, porque ela tem que parar com essa mania de tudo. Sou eu que decido, a caneta é minha, sou eu quem faço, eu sei o que é melhor. Não, não funciona assim. Especialmente porque, em primeiro lugar, você não entende de futebol, Leila Pereira, e em segundo lugar, você não tem pessoas competentes ao seu lado para trabalhar dentro do Palmeiras. Especialmente falando da parte da diretoria do Palmeiras, né? Com certeza. Complicado isso aí. E aí a gente vê, né, falou em relação a reforços, né, também que ela falou aí lá durante a entrevista, aí ela vem e fala que está atrás de peças de reposições, que tem as oportunidades de mercado e que está procurando o que for melhor para o Palmeiras e nananana. E aí eu me pergunto, e o planejamento que ela deveria ter lá atrás, quando a gente já sabia que o Scarpa ia sair e quando o Danilo saiu, né? O que ela fez? Por que até hoje ela não conseguiu repor isso? Eu, hoje, odeio falar de mercado da bola. Não gosto de jeito nenhum de falar de mercado da bola, porque eu me acho idiota falando disso. Para mim é muito óbvio que não virão reforços antes do meio do ano. Eu não acredito nisso, né? Eu, particularmente, não espero por isso que não me surpreende mais esse monte de novela aí que se cria e no final vira pizza, né? Dá em pizza. Isso não me abala de jeito nenhum, assim. Você acredita que ainda chega alguém? Você acha que pode ter alguém? Você gosta dos nomes que hoje ainda são especulados? Então, assim, eu sou muito desconfiado também, tá? Principalmente pelos últimos anos aí, que o Palmeiras em nenhum momento se provou no mercado, né? Foram realmente oportunidades e dessas oportunidades muito pouco se aproveitou. O que tem que ser dito é isso, né? Eu destaco o Murilo e o restante está aí para se provar. A questão do planejamento, você está coberta de razão. Em julho, todo mundo sabia que o Scarpa não ia ficar. Tinha que ter buscado alguém do nível do Scarpa para cima. E já existiam propostas pelo Danilo naquela época. E Isso. eram propostas de clubes muito mais relevantes do que Nottingham Forest. Sim, todo mundo sabia que dificilmente seguraria o Danilo, que ele também ia querer ir embora. Né? A É gente uma questão sabia de que ele proposta. ficaria até o final do ano, mas para a próxima temporada, que no caso seria 2023, a gente já imaginava que ele ia sair. Ia chegar alguma proposta. Aí o Facincani mesmo falou muito sobre mercado numa live de antes de ontem, e ele falou um pouco da questão do Alan, do Atlético Mineiro. Parece, pelo que ele falou ali, que a venda do Danilo foi intermediada pelo Juliano Bertolucci, que eu acredito que seja um dos maiores nomes hoje na questão de negociação de jogadores do país, e que o Juliano pegou e falou para o Palmeiras, olha, aceitem negociar o Danilo, porque parece que o Abel não queria que ele saísse agora, e eu ajudo o Palmeiras a repor essa saída. E foi ventilado nessas conversas o nome do Alan, do Atlético Mineiro. Aí o Facincani falou que levantou que realmente isso aconteceu e que o Abel ficou muito entusiasmado com a possibilidade do Alan, que ele acredita que é um jogador que pode mudar muito o meio de campo do Palmeiras, e que o Juliano Bertolucci começou a falar com o Atlético, falar com a equipe do Alan para poder fechar o negócio. Informação que aí o próprio Facincani falou na live dele, que veio do Everton Guimarães, jornalista de Minas Gerais, que conhece tudo de Atlético, falando que depois do jogo do Milionários, que o Atlético vai sentar
e vai fazer uma análise a respeito da possibilidade de vender o jogador para o Palmeiras. Informações que chegam é que o Atlético não está tão bem das pernas como acreditavam que estavam, né? Tanto é que lançaram aquela camisa a preço popular, parece que estão devendo mais de 3 milhões de reais aí com fornecedores. Então, assim, o Atlético vive um momento diferente que pode fazer com que esse jogador venha para o Palmeiras. Mas aí são informações que eles passaram, o Facincani, o próprio Everton passou, né? A gente não sabe até onde vai andar. Me assusta é a falta de dinamismo e, principalmente, a falta de ousadia, né? Porque quantos nomes interessantes não apareceram aí nesses últimos 10 meses? Vamos falar de Hulk, de tantos outros que queriam vir para o Palmeiras e não vieram, né? E que o Palmeiras mostrou que não teve a expertise necessária para ir lá e buscar aquele jogador. Então, eu fico com o pé atrás, sim. Eu acho que muitos desses nomes seriam interessantes, por exemplo, o próprio Arthur, do Red Bull, né, que estão falando também que o Abel teria interesse que ele viesse para o Palmeiras, mas eu fico com o pezinho atrás, porque eu não sei se o Palmeiras vai ter todo esse jogo de cintura para trazer esses jogadores e convencer. Aí é aquela velha história, né? Falta um Matos, né? Mas você traria o Arthur de volta? Não é um jogador que me chama atenção. Eu tentaria outro. Eu Você acha buscaria. normal o Palmeiras dispor da quantidade, do valor que pediram pelo Arthur, sendo que o Arthur era um jogador do Palmeiras? Cara, eu acho isso uma burrice sem tamanho. Então, são dois olhares, né? Por exemplo, na Europa, isso daí é muito comum, né? O jogador sair da base do Barcelona, rodar e depois voltar. No Brasil não tem muito esse costume, né? A gente ainda não vê esse tipo de situação com bons olhos. Mas eu também não sei se o Arthur é aquele jogador que chega para mudar o patamar da coisa. Entendeu? Falasse assim, eu gosto muito do Bruno Henrique, está machucado no Flamengo, né? Não vive um bom momento, tudo, mas é um jogador que eu acho muito interessante. Se fosse ele, eu falaria, pô, vem que eu acho que o Abel vai resolver a questão desse moleque, né? Mas o Arthur, talvez é aquele jogador que é de Red Bull Bragantino, né? Porque ele teve oportunidades no Palmeiras e ele não Mas é conseguiu. por isso que eu não acho que seja um bom negócio, porque eu não vejo o Arthur dessa maneira. Eu não vejo ele como um jogador que vai chegar para fazer a diferença, que vai chegar para vestir a camisa, ser titular. Eu não vejo ele assim. Eu acho que ele é um jogador que vai se dar muito bem em clubes menores, mas não num clube que exige tudo que o Palmeiras exige de um jogador. Um jogador que eu gosto também, que está sendo negociado, que talvez seria uma oportunidade, é o Ângelo, né? Do Santos. Um moleque também muito bom de bola, que, né? Se for para trazer o Arthur com 20 e poucos anos aí, faz um moleque um pouco mais novo, né? Mas que se provou já, né? Eu acho um bom jogador que poderia vir e ajudar nessas pontas aí do Palmeiras. É. Bom, e aí, hoje, para finalizar, né, temos aí o nosso grande jogo aí, o Palmeiras e São Bernardo. Eu tenho uma expectativa de que o jogo vai ser um jogo muito bom, sabe? Aquele jogo que enche os olhos, essa é a minha expectativa. Acho que o Palmeiras vai com aquele time seguro, aquele time titular que a gente já está acostumado. Não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo muito brigado. Mas acredito sim que o Palmeiras leve esse jogo, acredito aí, 3-1, 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que o placar vai ser mais ou menos isso. O que mais me preocupa agora, nesse momento, a arbitragem. Eu não gosto da arbitragem que foi escolhida para apitar o jogo. Não gosto daquela mulher apitando o jogo do Palmeiras. Eu acho que as duas últimas vezes que ela apitou não foram legais. Mas acredito que ainda assim o Palmeiras vai conseguir superar tudo isso. A expectativa é de casa lotadíssima, né? Até antes de ontem, nós tivemos a informação aí de mais de 35 mil ingressos vendidos. E ainda nesses últimos dias continuaram a ser vendidos, então provavelmente pode ser que seja o maior público, sim, nesse momento. E qual que é a sua expectativa do jogo de hoje? Você acha que o Abel vem com alguma coisa diferente? Não, eu acho que não. O Abel deve vir com aquele time que a gente está acostumado. Eu acredito que ele vai manter o Ender como referência e vai tirar o Giovani.
O time do São Bernardo é muito encardido, tanto é que você vê que não perdeu para nenhum grande, né? Ganhou do São Paulo dentro do Morumbi, empatou com o Corinthians, se eu não me engano, ganhou do Santos também, o empatou, enfim, não perdeu para nenhum grande. Parece que já negociou o seu principal destaque ali, com isso o cara não está jogando, então o São Bernardo perde um pouco do seu meio ali sem esse jogador, vou lembrar o nome agora. E assim, lógico, todo palmeirense é pessimista por natureza, né? Então a gente sempre fica com o pezinho atrás em alguns momentos. Porém, como que o Palmeiras nos últimos anos vem crescendo muito em jogos decisivos, faz com que você tenha um pouco mais de certeza que hoje será um jogo aparentemente tranquilo. O Palmeiras vai conseguir se impor, vai conseguir fazer um resultado por jogar em casa, por ter um time regular, né? Por ter jogadores ali que podem fazer a diferença, o Veiga, Dudu, o Rony, que são 1,5 m, né, fazendo gol de cabeça. Enfim, eu acho que o Palmeiras passa sem ter dificuldade. Porém, sempre com aquele pezinho atrás, né, que todo palmeirense tem, pelas palmeiradas do passado, que felizmente hoje não estão acontecendo. Graças a Deus. Eu acho que a regularidade do Palmeiras, o time sempre crescendo nos momentos certos, dá certeza que hoje vai ser um bom jogo e que o Palmeiras sai classificado. Eu acredito nisso também. Eu gostaria que o Giovani entrasse jogando e que em algum momento o Endrick entrasse para jogar junto com o Giovani, né? Mas eu não acredito que isso vá acontecer hoje. Eu acho que o Giovani conseguiu ter um desempenho muito maior quando ele entrou no segundo tempo, apesar de que, quando ele entrou de titular, ele estava muito marcado, ele foi muito marcado naquele jogo, era marcação em cima dele, 3 marcando em cima dele. Mas eu gostaria muito de vê-lo jogando junto com o Endrick. É uma coisa assim que me incomoda um pouco por não acontecer com tanta frequência, assim. Mas eu também acredito que o Endrick entra jogando, não acho que vai ser muito diferente, inclusive, não sei se você chegou a assistir ao podcast lá do Everton. Cara, a maneira como o Abel trabalha a cabeça desses jogadores, cada vez mais me faz ter a certeza de que a gente nunca vai conseguir encontrar um técnico igual ao Abel Ferreira, caso Abel Ferreira venha sair do Palmeiras em algum momento. Acho que a maneira como ele tem preparado os jogadores desde quando ele chegou aqui, a maneira como ele tem esse grupo na mão, me encanta, assim, sabe? Saber que ele vai estar na frente, saber de tudo que ele já está fazendo nesse jogo, a maneira como ele estuda cada adversário, a forma didática como ele passa o que tem que ser passado de cada jogo para os nossos jogadores saberem exatamente o que tem que ser feito dentro de campo, me encanta, assim, e isso hoje eu não tenho mais medo de parmeirada. Hoje eu posso falar que eu não tenho mais medo de parmeirada, de verdade, assim, não tenho. Tenho o pé atrás porque é um jogo, não tem nada ganho, muito pelo contrário, a gente sabe que o adversário vai chegar para bater de frente forte com o Palmeiras, a gente sabe que as coisas acontecem assim, que todo mundo joga muito contra o Palmeiras, afinal, é um grande momento para eles também, mas não me preocupa, porque eu sei que o Palmeiras sabe o que tem que ser feito, sabe? Então, tô segura, acho sim que o Palmeiras vai ganhar, não acho que vai ser fácil, mas eu não acredito numa derrota do Palmeiras hoje. Não acredito. Eu acho que assim, um caminho não é difícil, né? Porque, pelo que eu estava dando uma olhada, o Palmeiras não deve pegar nenhum clássico na semi também, né? Se passar hoje. Então, acho que o Palmeiras está com um caminho fácil de levar esse bipaulista, né? Mas assim, entrando em campo, pelo menos o que a gente espera, né? E o que vem acontecendo nos últimos tempos aí, entrar em campo e saber que tem que comer, né? Tem que jogar e não adianta pensar no próximo, né? Seu E hoje, placar para o jogo de hoje? eu acho que 2-0. Acho que Gol de 2-0. quem? Vou chutar do Rony e do Andy. Meu placar vai ser 3-1. Rafael Veiga, Rony Hendrick. Para os gols do Palmeiras. Eu não acho que vai ser muito além disso. Não acho que vai ser um jogo com muitos gols para os dois lados, assim, sabe? Eu tô muito E acostumado, então não gosto de tomar gol.
Antigamente a Não, gente não gostava gostar de eu também perder, não gosto, mas eu prefiro esperar do que. né? A gente antigamente não gostava de perder, que a gente perdia tanto, né? Era tanta derrota no ano que a gente não gostava de. Cara, eu fico pensando quando a gente saía daqui do interior para ir ver Makelele jogar de volante, Rodrigão de atacante, né? A gente andava aí Gilmar, 4 horas de ônibus, 5 horas de ônibus. Gilmar, Gladstone. Nossa, Pô, a gente era muito guerreiro nessa época. bom, a E gente é. hoje, né, a gente está mal acostumado, a gente não perde. Então, quando toma gol, né, nossa, eu fico tão incomodado quando toma gol. Você não tem noção do Eu, que assim, ó, não é nem questão, eu espero tomar gol, mas é que eu acho que é um time muito aguerrido. O time de São Bernardo é um time muito aguerrido, sabe? Então eles buscam, eles não deixam de buscar, independente de estar ganhando, perdendo, empatando, eles vão até o final, assim. Então, eu acredito que eles vão atrás, de verdade, eles vão entrar para ganhar. Eu não acho que eles entram sendo, nós somos um time menor, sabe? Eu não. não acho que é assim. Então, de todos os adversários que o Palmeiras poderia ter pego, esse é o mais difícil. Mas nos Tanto que é o últimos segundo anos, lugar na tabela. o Palmeiras nos últimos anos está tendo muito problema com isso, né? Você vê que o grupo do Paulista do Palmeiras sempre está sendo um grupo difícil, né? Você vê que nem o São Bernardo seria líder em qualquer outro grupo, Sim. né? Seria líder em qualquer E outro lutou para ser o líder do campeonato até na última até a última. rodada, É, né? até a Mas é isso aí, eu acho que hoje ninguém tira da gente, não. Hoje é nosso, se Deus quiser. se quiser. Então é isso. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. Peço para que vocês compartilhem para que esse vídeo chegue aí a mais palmeirenses. Se inscrevam no canal, nos adicionem nas redes sociais. Muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez, Ângelo. Galera, agradecendo mais uma vez aí, né? Essa parceria, pedindo mais uma vez, para a gente é muito importante que ajude a gente a divulgar os vídeos, também que dê aquele like, né? Compartilhe com os amigos, enfim, que ajude o nosso canal a crescer, né? Vocês estão vendo que é um canal de opinião, que não vai ficar em cima de muro, um canal onde a gente fala o que a gente pensa. E a gente está aí, vamos fortalecer a mídia palestrina, levando informação de qualidade, levando debate. Também é importante que vocês participem desse momento, deixando aí seu comentário, falando o que vocês estão achando aí das nossas colocações, e todo feedback é importante nesse momento de fortalecimento do canal. É isso aí, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Mais, galera.